Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Saputi Simati Vidananda Das Goswami Dinamine. Namaste Guru Sadhu Nirase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddham Tadas. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 17º capítulo, verso 21, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E a gente está num capítulo onde Krishna está descrevendo o sistema de Varnashrama. E a gente está adotando, né, nesses capítulos, nesse capítulo e no próximo capítulo, uma metodologia um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo antes, que agora a gente está lendo só o verso, eu estou pulando os comentários nesses dois capítulos, porque como é um tópico que, na verdade, enfim, a gente está estudando mais para questões históricas, com alguns ensinamentos, mas não é uma coisa tão aplicável à nossa realidade de hoje, então eu estou querendo passar um pouquinho mais rápido para não pesar para vocês que estão acompanhando o curso. Bom, então a gente está agora no verso 21, Krishna já fez uma descrição rápida, nesses últimos 20 versos ele escreveu, não 20 porque tinha as perguntas de Uddhava, mas ele descreveu nos últimos versos rapidinho assim os 4 Varnas e os 4 Ashramas e falou das qualidades de quem estaria fora do sistema Varnashrama no último verso da aula passada. E a gente vai começar esse verso quando ele vai falar das qualidades necessárias para todos se considerarem seres humanos decentes. Então vai ser um verso interessante. Vamos ler juntos. Ahimsa Satyam Asteyam Akama Krodha Lobhatam Bhuta Priya Hitehacham Dharmoyam Sarvavarnikam Ahimsa Satyam Asteyam Akama Krodha Lobhatam Bhuta Priya Hitehacham Dharmoyam Sarvavarnikam Ahimsa Satyam Asteyam Akama Krodha Lobhatam Bhuta Priya Hitehacham Dharmoyam Sarvavarnikam Ahimsa Satyam Asteyam Ahimsa Satyam Asteyam Akama Krodha Lobhatam Bhuta Priya Hitehacham Dharmoyam Sarvavarnikam Ahimsa não violência, Satyam veracidade, Asteyam honestidade, Akama Krodha Lobhatam estar livre de luxúria, ira e cobiça. Bhuta de todas as entidades vivas. Priya a felicidade. Hita e bem-estar. Iha desejando. Cha também. Dharma dever. Ayam este. Sarva Varnika para todos os membros da sociedade.
Repita comigo. Não violência. Veracidade. Honestidade. Desejar a felicidade e bem-estar de todos os demais. E estar livre da luxúria, ira e cobiça constituem os deveres de todos os membros da sociedade. Olha só que legal, né? Então, Krishna dizendo assim, vou repetir sozinho. Não violência, veracidade, honestidade, desejar a felicidade e bem-estar de todos os demais e estar livre de 3 coisas, kama, krodha e lobha. Kama, traduzido como luxúria, significa desejos, a vontade de querer coisas para você no futuro, krodha, kama. Ira, krodha, ira e cobiça, lobha. Então, estar livre de luxúria, ira e cobiça constituem os deveres de todos os membros da sociedade. Então, o Krishna está dizendo que esse seria... Você pode fechar a porta, né? Esse seria a qualificação básica para você se considerar um membro da sociedade humana. Tá bom assim? Quem aceita, vocês topam? Eu nem sei se eu quero aceitar, que eu vou ficar de fora, né? Mas eu gostaria de morar num lugar que os outros estavam fazendo isso. Eu ia tentar, mas, né? Mas assim, então, é um padrão muito elevado, né? E a ideia é realmente o que vai sobressair nessas explicações do Varnashrama é um padrão elevado de sociedade humana, sabe? É uma coisa assim organizada, é uma busca de uma sociedade, a ideia era que você, como um ser humano encarnando nessa sociedade, você ia fazer verdadeiro progresso, alguma coisa de bom ia sair, sabe? Você ia começar aqui e sair aqui. Talvez não iluminado, mas, sabe, tinha realmente um direcionamento, um propósito de você sair melhor do que você entrou, né? E aí com esse foco em comum, é uma questão de valores, de cultura, né? A gente sempre fala isso, valores e cultura. Os valores e cultura que a gente, né, tá coletivamente buscando, isso aí direciona a sociedade, né? O nosso problema hoje é que quer dizer, no lado bom a gente ficou todo livre, todo mundo faz o que quer e tudo, mas o ruim disso é que não tem valores em comuns, né? Não tem uma coisa que enaltece o ser humano, né? É uma coisa assim, né? Aí fica um vale tudo e acaba prevalecendo as forças do mal, né? Acaba prevalecendo a escuridão. Quando você faz um vale tudo, a tendência é a gente ir para o lado errado, né? Então, é um equilíbrio, a gente tem que ver se a gente consegue achar esse equilíbrio na sociedade humana, né? De ter esses valores, de ter essa cultura sem, né, aquela coisa pesada de repressão, sem uma imposição violenta para ser, né? Tem que achar esse equilíbrio. A gente não achou ainda aqui no Ocidente muito bem esse equilíbrio, né? Então a gente tem que ver se a gente consegue achar agora. Ok, verso 22, repitam comigo. O membro 2 vezes nascido da sociedade obtém o segundo nascimento através da sequência de cerimônias purificatórias que cultivam na iniciação Gayatri. Sendo chamado pelo mestre espiritual, ele deve residir no ashram do Guru e com mente controlada, estudar com atenção a literatura védica. Vou ler sozinho. O membro 2 vezes nascido da sociedade obtém o segundo nascimento através da sequência de cerimônias purificatórias que culminam na iniciação Gayatri. Sendo chamado pelo mestre espiritual, ele deve residir no ashrama do Guru
e com mente controlada estudar com atenção a literatura védica. Então, aqui se introduz esse outro tema, 2 vezes nascido. Vocês vão ver isso muito ao estudar a cultura védica, né? Então, 2 vezes nascido significa uma iniciação. A gente tem, nas tradições todas tem, né, o batismo, aquela coisa toda. Então, seria o quê? Seria a pessoa que, de uma condição melhor, de uma sociedade, um pessoal um pouco mais instruído, que eles teriam a vontade, o desejo dos filhos se dedicarem mais seriamente, realmente fazerem bom proveito da vida humana, então eles iam para a escola. Aqui, quando fala o ashram do guru, guru significa professor. Lembra que guru é a palavra para professor. Então, não é que seria um ashram do guru, tipo diferente da escola. Não, o que está dizendo aqui é que a pessoa seria educada, ok? Não é que ela seria, sei lá, tipo ia sair da escola, entendeu? Para ir para o mosteiro. Não é isso. A gente vai confundir isso no Ocidente, porque a gente pensa, não, guru é uma parada, é um negócio de, né? Um negócio religioso, espiritual, e depois tem... Não, é uma coisa só, entendeu? A pessoa ia para o ashram. Ashram significa, né, onde o guru mora, né? A escola era onde o professor morava. Em vez de o professor ir para a escola, os alunos iam para o professor. É uma boa ideia, né? Se isso pegar, os professores vão gostar muito disso. Então, o aluno passava um tempo com o professor, eles moravam juntos, era, né, internato. Ou se não, quando era o filho de um rei e tal, aí claro, o guru morava no palácio, eles estudavam com o guru todo dia, mas enfim, tinha um sistema onde, né, a pessoa então passava um tempo estudando tudo, com literatura védica. Então não é só uma coisa religiosa, não é só uma coisa espiritual, mas, enfim, aprendia sobre os dharmas, o bom comportamento, as metas da vida, quem é você, o propósito. Tipo, fazia um curso do Caminho 3T, basicamente assim. Fazia um curso completo do Caminho 3T. Não, aí a pessoa ia aprendia, então, ela sabia o que fazer da vida e tal, aprendia também a espiritualidade, aprendia tudo. E aí com isso ela ficava mais, né, e aí tinha a cerimônia, é isso mesmo e tal. Então a pessoa tinha esse lado, né, ritualístico, aprendia sobre os semideuses, sobre Deus, enfim, tinha um conhecimento geral assim para viver bem. Então essa que é a ideia dos 2 vezes nascidos. Tá? Você vai ver essa expressão aparecendo bastante. E aqui a gente vê a menção do Gayatri, né? E hoje mesmo, nos meus grupos do Bhagavad Gita, estavam perguntando, e o Gayatri, como é que faz? Você ensina? E aí eu falei, não, na verdade eu não passo o Gayatri para frente, né? Eu recebi, mas eu não passo para frente, porque na nossa tradição, como tinha essa coisa de 2 vezes nascido, isso ficou uma tradição, pelo menos na minha linhagem, que você só pode receber o Gayatri se você for 2 vezes nascido, que a gente chama de iniciação bramínica. Na instituição de onde eu vim, chamava-se de instituição bramínica. Entendeu? E na verdade, então, é uma mistura de tradições, de conceitos, porque não era uma coisa só bramínica. A gente está vendo aqui que 2 vezes nascido vai incluir pessoas que não são brahmanas, né? Vai incluir kshatriyas e até vaixas. Então, não é bem uma iniciação bramínica, como a gente fala dentro da nossa instituição, da ISKCON, e também não é uma coisa que é tão importante que vocês precisam fazer, entendeu? Não é que o Gayatri, ele tem a sua importância dentro de um contexto religioso da tradição védica, de um contexto religioso geral, não no campo da espiritualidade pura. Olha só, isso aqui é bem interessante você notar isso. Aqui, você viu, aqui é um papo para a sociedade toda. Quando a gente está falando da sociedade toda, a gente não está falando do yoga. Por isso que na Bhagavad Gita, Krishna faz uma distinção entre, olha, o que eu estou te ensinando agora, Bhagavad Gita, versus os Vedas. Aqui a gente está vendo que o aluno vai lá para estudar os Vedas. Ele não vai lá para estudar yoga, espiritualidade pura. Ele vai para o Guru para estudar geral. Geral.
códigos morais, rituais, os semideuses, rituais para adorar os semideuses, geral, é a religiosidade védica, popular. Que na Bhagavad Gita, que a gente fala, não, esquece aquilo, Arjuna. Eu estou te dando um negócio agora, esse é o lance. Yoga, seja um yogi. Não dê atenção às palavras floridas dos Vedas, ele fala na Bhagavad Gita. Então, nós, o ocidental, que está entrando em contato com a tradição espiritual do yoga, mesmo como eu passo, como ensina, Bhagavad Gita, os Yoga Sutras, né, o que a gente tem feito aqui na Uddhava Gita, a gente está em outra história, a gente não está seguindo a cultura védica. A gente está praticando a espiritualidade pura védica, o yoga. Entendeu? A gente está indo além do que eles estavam ensinando para os 2 vezes nascidos nos ashrams desses gurus. A gente está indo na essência última. Na essência última. Então o Gayatri, ele faz parte de um contexto ritualístico védico. É um pedido de iluminação da luz que vem e tal, tem um lance cosmológico da Terra, tal, Bubur, Vasua, entendeu? É uma coisa assim mais cósmica, no sentido, né, do universo, de pedir luz, Durga. Tem uma história assim. E quando a gente está, por exemplo, no caminho do yoga, como na nossa tradição, como eu peço aos meus alunos, como eu faço, você está lá entoando o santo nome de Krishna, você já está lá fazendo o mantra Hare Krishna, é bem mais além, é bem mais poderoso. Quando você entoa o mantra Hare Krishna, ele é muito mais poderoso do que o mantra Gayatri, porque você está diretamente entoando o nome de Deus. Você está indo além de toda a religiosidade mundana, você está buscando a espiritualidade pura que Krishna está ensinando na Bhagavad Gita. Né? Então, assim, só para entender, porque, né, no contexto assim, né, hoje em dia moderno, tá, aquela coisa, yoga, aí tem essa história, entra um pouquinho de Gayatri. Então, para entender, a visão que eu passo do Gayatri é essa. Ok, verso 23, repita comigo. O Brahmachari, que é o estudante que está lá estudando com o Guru. Se você vai estudar com o Guru, outro detalhe que eu não falei, antes de a gente começar o verso 23. Esse que ia lá estudar no ashram do Guru era uma criança. 5 anos de idade, 6 anos de idade. Era criança, idade escolar mesmo. Não é um marmanjo. Ok? Então não confunda também que a gente vai pensar aí pro Guru, você já está pensando em você lá, com 50 anos eu vou lá para Rishikesh. Não é isso que ele está falando aqui. Você pode fazer isso, é muito legal. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui está falando da criança, das crianças. O Brahmachari vai ser a criança que vai estudar, vai para a escola. Ok? Então quando você ouvir Brahmachari, não pensa nos Brahmacharis que você conhece, tudo marmanjo e tal. Não, pensa numa criança. Tipo a idade dos meus filhos, aí, sabe? Nessa idadezinha assim. Então vamos lá. O Brahmachari deve vestir-se regularmente com um cinturão de palha e trajes de pele de veado. Deve usar o cabelo emaranhado, levar um cajado e um cântaro d'água e enfeitar-se com contas de aksha e um cordão sagrado. Levando na mão grama kusha pura. Ele jamais deve aceitar um assento luxuoso ou sensual. Não deve poluir os dentes sem necessidade. Não deve polir os dentes sem necessidade. Tampouco deve alvejar ou passar roupas.
Vou repetir sozinho. O brahmachari deve vestir-se regularmente com cinturão de palha e trajes de pele de veado. Deve usar o cabelo emaranhado, levar um cajado e um cântaro d'água e enfeitar-se com contas de aksha e um cordão sagrado. Levando na mão grama kusha pura, ele jamais deve aceitar um assento luxuoso ou sensual. Não deve polir os dentes sem necessidade, tampouco deve alvejar ou passar roupas. Então, aqui a imagem, né, um pouco roots, aquela coisa bem austera, a ideia é manter a mente, né, de criança até adolescente, até casar. Então, né, pega toda a adolescência, pega toda essa fase, manter assim bem austero, né, sem envolvimento, sabe, sem ficar muito ligado no corpo, então fica muito bonitinho, deixa o cabelo ficar meio dread. Então, um cabelo dread, os continhos, parece a galera de Alto Paraíso, basicamente, né? Então, assim, não toma muito banho, cabelo dread, não escova o dente, não é? Mais ou menos assim, Alto Paraíso? Mas eu estou falando. Só que aqui ele também tem, né, um cinturão de palha, podia começar a produzir e vender na cidade, né? Acho que pode pegar. E a roupa de pele de veado. Por que isso? Ah, que esquisito. Não, eles não matam veado para pegar roupa. Tava lá, veado morre e tal, chato. Então era só um negócio assim sobrando, era só tipo uma coisa roots para usar, entendeu? Mais desconfortável, mais roots do que uma roupinha bacana de algodão, o que dizer de seda, né? Então era uma coisa assim meio austera, né? Meio assim, né? É difícil ficar vivendo uma roupa de pele de veado, né? Não é muito legal. Então essa era a ideia, ok? Bem, né? Bem roots assim, para poder ficar bem austero, bem simples, renunciadão, para ficar focado nos estudos, naquela fase, para a pessoa ter uma criação assim de simplicidade e religiosidade, ok? Vamos continuar com Brahmachari. Verso 24, repita comigo. O Brahmachari deve sempre ficar em silêncio ao se banhar, comer, assistir a execuções de sacrifício, cantar japa ou defecar e urinar. Não deve cortar as unhas nem o cabelo, incluindo os pelos das axilas e dos pubis. Ou seja, o resto da galera devia estar cortando, né? Fica aí um aprendizado histórico. O Brahmachari deve sempre ficar em silêncio ao se banhar, comer, assistir a execuções de sacrifícios, cantar japa, defecar e urinar. Não deve cortar as unhas, nem o cabelo, incluindo os pelos das axilas e do pubis. Então a ideia é essa, ficar bem roots mesmo. Né? Não sei como é que ficava com a unha, mas enfim, devia ir quebrando, né, aos pouquinhos. Né? Então ficava assim bem largadão mesmo e o legal é em silêncio. Imagina se as crianças ficassem em silêncio, né? Ia ser bem legal. Tô brincando. Mas enfim, você vê, né? Uma vida bem de autoabnegação, né? Bem humildade, silêncio, sem foco no corpo, no cuidar do corpo. Verso 25, repita comigo. Quem observa o voto de Brahmacharya ou celibato, jamais deve perder sêmen. Se o sêmen por acaso ejacular sozinho, o Brahmachari deve tomar banho imediatamente. Sempre uma boa dica. Controlar a respiração através de pranayama e cantar o mantra Gayatri. Vou repetir sozinho. Quem observa o voto de Brahmacharya. Brahmacharya é o voto do Brahmachari. Ok? Então seria o voto daquele que falou, não, eu vou ser um Brahmachari sério. Então ele fez um voto de Brahmacharya, obviamente que é celibato, porque é uma criança, adolescente, é para ficar purinho quando estiver na hora
de casar, aí é outra fase da vida. Então, nessa fase que é só um estudante, obviamente que não é para ter, né, relacionamentos sexuais. Então, quem observa o voto de Brahmacharya, ou celibato, jamais deve perder sêmen. Se o sêmen, por acaso, ejacular sozinho, o Brahmachari deve tomar banho imediatamente, controlar a respiração através de pranayama e cantar o mantra Gayatri. Então, assim, bem sem, né, tranquilo, sem viagem, sem noia, só uma coisa prática, fica tranquilinha, toma banho, canta o mantra e está tudo tranquilo, está tudo bem. E aí a pessoa continuava nos seus estudos, na sua história. Verso 26. Repita comigo. Purificado e fixo em consciência. O Brahmacharya deve adorar o Deus do fogo, o sol, o Acharya, que é outro nome do Guru, as vacas, os Brahmanas, o Guru, as pessoas mais velhas, que são dignas de respeito, e os semideuses. Ele deve executar esta adoração ao nascer e ao pôr do sol, sem falar, senão que cantando em silêncio ou murmurando os mantras apropriados. Vou repetir sozinho. Purificado e fixo em consciência, o Brahmachari deve adorar o Deus do fogo, o sol, o Acharya, as vacas, os Brahmanas, o Guru, as pessoas mais velhas que são dignas de respeito e os semideuses. Ele deve executar esta adoração ao nascer e ao pôr do sol, sem falar, senão que cantando em silêncio ou murmurando os mantras apropriados. Então aqui começa a ficar bem claro que a gente não está falando, né, de uma prática de espiritualidade pura. A gente está falando aqui de religiosidade védica. A dica, a gente está falando de adorar fogo, sol, semideuses. Então isso é da religião popular védica, aquela que Krishna especificamente diz para não fazer na Bhagavad Gita. Para, ao invés disso, praticar yoga. Então a gente não pode se perder na vasta cultura védica e achar, por isso que eu falei, esses capítulos não se aplicam a nós. Porque a gente está buscando a prática do yoga, como Krishna explica na Bhagavad Gita. A gente não está buscando imitar ou tentar reproduzir a cultura popular védica. Eu certamente não estou. Não vai acontecer, não recomendo, não vai, enfim, não é isso. Quem quiser fazer. Então o que a gente vê, as pessoas confundem um pouco esses assuntos, né? E aí acaba confundindo, aí acha que não, a pessoa vai fazer isso também já com 30 anos. Não é isso. É outra coisa. E aí para praticar yoga, para seguir a Bhagavad Gita, você não vai fazer isso. Krishna falou, não faça isso. Krishna falou especificamente para não fazer isso. Não é para você adorar o semideus. Ele falou para não adorar. Ele falou, quem adora o semideus teve a inteligência roubada. Palavras, né? 2 vezes ele fala. Quem adora o semideus teve a inteligência roubada. Perdeu a inteligência, ele fala, ou teve a inteligência roubada pelos desejos mundanos. Então, bem claramente, não é para a gente fazer isso aqui. Não é para a gente tentar imitar isso aqui. Mas o conceito geral de você ser uma pessoa respeitosa, ficar em silêncio, né, desenvolver a sua espiritualidade, então isso está valendo, isso é muito legal. Né, você ter essa seriedade, né, de restringir o sexo a uma união sagrada, um casamento, e não, né, a farra geral com qualquer um toda hora. Então isso sim, essas coisas estão valendo. Então, né, tem os conceitos, né, cruzam um pouquinho, mas a gente tem que ter um pouco de clareza para não confundir de tudo. Ok? Verso 27. Sim, uma coisa que vale a pena falar, que Krishna vai falar agora do Acharya. A gente viu a palavra Acharya e viu a palavra Guru. Às vezes essas palavras são iguais, Acharya é Guru, Guru é Acharya. Acharya literalmente significa aquele que ensina pelo exemplo.
e guru significa professor. Então eles podem ser a mesma coisa. Mas também muitas vezes tem uma pequena definição, uma distinção que é dada. Acharya é o guru de muitos gurus. Então, Acharya é que estabelece certos princípios que dominam durante um certo tempo, por um certo momento da história geográfica, entendeu? Estabelece um padrão mais elevado que depois é seguido e replicado e reensinado por gurus. Então, a gente vê essa definição também, meu mestre espiritual, ele dá essa definição também, fala que Rupa Goswami dá essa definição. Então, tem essa pequena distinção de Acharya para Guru. Então, Acharya estabelece os padrões que os gurus depois, durante várias gerações, podem ficar seguindo, ensinando o que o Acharya estabeleceu. É o caso de Srila Prabhupada. Sim, por isso que por isso que Prabhupada insistiu que ele fosse chamado de Acharya, porque ele queria deixar claro que ele estava estabelecendo um padrão para a instituição, para ser seguido por todo mundo que estiver na instituição. Aí todo mundo que quer ser guru na instituição tem que fazer o que ele está fazendo. Essa é a diferença. Ok, então agora verso 27, repita comigo. Deve-se saber que o Acharya sou eu mesmo e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo, julgando um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Eu vou repetir sozinho. Deve-se saber que o Acharya sou eu mesmo e não deve ser desrespeitado de forma alguma. Não se deve invejá-lo, julgando um homem comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Então a ideia é essa, né? Claro, obviamente, né? Ter muito respeito pelo guru, isso é muito forte na cultura indiana até hoje, né? Isso foi preservado em outras culturas também, né? A gente vê isso nas culturas chinesas, Japão, Coreia, né? Essa coisa do respeito, essa coisa mais, essa cultura mais vertical se preservou muito na Ásia. Aqui no Ocidente a gente tem uma cultura horizontal, então aqui fica um pouco esquisito você tentar enforçar muito essa absoluta reverência assim para uma pessoa. Acaba não dando muito certo e muitos charlatões gostam de pegar essa posição, querer se colocar lá literalmente, às vezes num pedestal gigante, para poder abusar daqueles que aceitam o seu poder, entendeu? Então as pessoas, isso virou praticamente assim, né? Não é 100%, mas começa a ter, tá no Ocidente, sabe, você vai ver, vai ter estupro, vai ter abuso financeiro, sempre tem, é só você olhar e as histórias vêm depois. Aí depois o tal do guru está fugindo da justiça, está indo para uma ilha, está indo pega um avião, né? Isso aí já a gente cansou de ver esse filme, né? Então tá meio brega esse filme. Então aqui a gente pode ter um respeito, mas dentro dos padrões ocidentais de respeitar, de apreciar, mas sem babação, sem perder a cabeça, né? Sem perder os parâmetros de decência e bom senso. Ok. Mais um pouquinho? Mais lá. Verso 28. Repita comigo. De manhã e à tarde. Devem-se coletar gêneros alimentícios e outros artigos, e entregá-los ao mestre espiritual. Então, sendo autocontrolado, o discípulo deve aceitar para si aquilo que o Acharya lhe conceder. Vou repetir. De manhã e à tarde devem-se coletar gêneros alimentícios e outros artigos, e entregá-los ao mestre espiritual. Então, sendo autocontrolado, o discípulo deve aceitar para si aquilo que o Acharya lhe conceder. Ok? Então, você pode ver como é que esse tipo de cultura abre, né, espaço para muito abuso, né? E muita distorção, e fazem até hoje.
né? Porque é uma cultura de respeito. De novo, você que era um estudante e tal, era uma escola coletiva, não tinha mensalidade, né? Enfim, era outro esquema. Então, saía outra sociedade, outro esquema, saía então os estudantes e todo mundo já sabia, esse aqui é o brahmacharizinho da escola aqui do Guru João, aqui legal, né? Vamos lá, dá um arrozinho, dá uma batata, né? Dá uma cenoura, toma aqui uma camiseta, né? E aí saía, eles entregavam pro acharya lá, pro guru e tal, e aí o guru decidia, ok, então aqui você vai comer essa kombucha, você pode ter essa aqui, você pode ter essa camisa, né? E ele coordenava a redistribuição do que foi coletado, né, pelos brahmacharis, né? Então a ideia era essa. Mas de novo, gente, pensa, né? Pensa vilarejo, pensa adolescentes e crianças, pensa uma cultura, né? Todo mundo lá na cabaninha dando um pouquinho. Pensa, né? É outra história. É outra história completamente diferente. Por isso que eu estou passando por esses capítulos um pouco assim. É legal historicamente, para você não conhecer, não se enganar. Mas, né? A gente vai fazer isso agora? Não vai, cara. A criança vai sair na rua, me leva de volta e não vai dar certo, né? Não vai dar certo de jeito nenhum, né? Aí a versão moderna é uma, né? Enfim, comédia, né? A versão moderna sai lá em milhões de dólares e o cara tá lá dirigindo. Enfim, é palhaçada a versão moderna disso aqui com adultos coletando. Enfim, não é isso, tá? Então isso aqui é outra parada completamente diferente. Você ainda vê isso, né? Ainda tem um pouco dessa cultura. Na Índia não tem, né? Mas tem mais assim, né? A Tailândia rolou com os mongezinhos budistas, ficou aquela coisa, eles saem com o cubuquinho, sabe? Pedindo esmolinha, e aí traz de volta para o mosteiro, não tá? Rolou um pouquinho, ficou mais na tradição budista, não na cultura. Na Índia já era, né? Já acabou isso aqui. Ok, verso 29. Repita comigo. Ao se ocupar em servir o mestre espiritual, a pessoa deve permanecer como um servo humilde. E assim, quando o Guru caminha, o servo humildemente deve caminhar atrás. Quando o Guru se deita para dormir, o servo também deve deitar-se próximo. E quando o Guru desperta, o servo deve sentar-se perto dele, massageando-lhe os pés de lótus e prestando outros serviços semelhantes. Quando o Guru está sentado em seu asana, o servo deve postar-se a seu lado, de mãos postas, aguardando as ordens do Guru. Dessa maneira, deve-se sempre adorar o mestre espiritual. Eu vou repetir. Ao se ocupar em servir o mestre espiritual, a pessoa deve permanecer como um servo humilde, e assim, quando o Guru caminha, o servo humildemente deve caminhar atrás. Quando o Guru se deita para dormir, o servo também deve deitar-se próximo. E quando o Guru desperta, o servo deve sentar-se perto dele, massageando-lhe os pés de lótus e prestando outros serviços semelhantes. Quando o Guru está sentado em seu asana, o servo deve postar-se ao seu lado de mãos postas, aguardando as ordens do Guru. Dessa maneira, deve-se sempre adorar o mestre espiritual. Então assim, né? De novo, né? Isso aí é over, né? Para a sociedade ocidental, não recomenda que você faça isso, né? Não funciona e infelizmente leva a um monte de coisa esquisita e distorção. As pessoas não têm preparo, a gente está em Kali Yuga,
As pessoas não têm preparo para esse tipo de adoração, especialmente envolvendo adultos, né, e mulheres com guru homem. Isso aí é a bagunça total, tá? Não era nada disso. De novo, era uma coisinha simples. Você vê, estão deitando próximo, quer dizer, não era 1000 pessoas, era ali 10, 20 crianças, sabe? Era assim, um negocinho ali perto do vilarejo, sabe? Pensa num negocinho simples, humildezinho. Esses gurus, a gente vai descobrir depois, não eram celibatários, eles não eram sannyasis. Isso é outra distorção grave que foi introduzida nos dias modernos. O guru era sempre casado. Era a casa dele. A esposa dele estava lá do lado. Bem importante entender isso. A gente vai ver, sannyasi não podia ser guru. Sannyasi tinha que ficar renunciado na floresta, praticando austeridade. Ele não era para ficar, né, assim, convivendo com o pessoal, assim, não. Ele tinha que ficar se virando lá no Total Roots. Sobrevivência na selva, na caverna, totalmente lá, se virando, se servindo. Ele que saía para pedir esmola. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco, nos próximos capítulos, versos. Então esse guru é a casa, o ashram é a casa dele. É a casa do guru casado, está lá com a esposa, de repente filhos estão lá por lá. E aí tinha, né, essa criança, adolescente lá vindo, aí tudo bem, tinha essa cultura bacana, humildezinho. Ficava lá servindo durante um tempo, com começo e fim, um prazo de começo e fim, não era, né, prazo indeterminado. Na escola tinha um fim, não era para ninguém ficar lá o resto da vida fazendo aquilo. Não eram adultos, não eram mulheres servindo o guru, o masculino, eram só os rapazes, tá bom? Então é outra coisa totalmente diferente. Bacana, muito bem, vamos encerrar por aqui e agora a gente vai ver o que acontece com quem quando completa os estudos com o guru. Então, muito obrigado pelo seu... Qual é o nome desse capítulo? É isso, é a descrição do sistema Varnashrama. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência, que Krishna abençoe vocês com muito bom senso e espiritualidade. Hare Krishna.